Dentro de instantes, estaremos começando a nossa reunião. Por enquanto, mantenham todos os microfones desligados, por gentileza. Ativar esse. Agora você ativou o seu som e você ativou a sua câmera, ok? Agora você apareceu, ó, nós dois aqui, certo? Eu vou ficar até no teu, vou ficar nós dois aqui. Júlio, já está ligado, hein, Júlio? Ah, pronto. Então vamos lá. Eu e o Mário estamos juntos aqui, viu? Joia. Então vamos começar. Vamos começar? Pode mandar ver. Então tá. Segue o roteiro exatamente como nós preparamos, tá bom? Como é que está o Mário e eu aí? Como é que estamos nós dois? Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Como é que está o Mário e como é que estou eu? Tá ótimo. Perfeito. Tá vendo bem? Sim. Carrozino, você está lindo. Muito obrigado. Estou tentando acertar.
Eu preferia Isabeli Fontana, mas se só tem você, vai com você mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou desligar o microfone de todos. Tudo bem. Manda ver. Aqui ele não tem. O Mário está muito brilhoso. Bom, pessoal, vamos dar início. Sejam todos muito bem-vindos para esse terceiro encontro do Centro de Estudos falando sobre Rotary. Meu nome é Carlos Augusto Bácaro, do Rotary Clube de Rio Claro Sul, Distrito 4590. Hoje inauguraremos 2 novos quadros, que são entrevistas e o Pinga Fogo, com duração total de 40 minutos. Hoje os entrevistados serão o diretor de Rotary Internacional, Mário César de Camargo, e o curador da Fundação Rotária, Hipólito Ferreira. E o Pinga Fogo será feito com a participação dos presentes na reunião de 2 maneiras, definidas em função do nosso tempo que restar. Na primeira, o participante digita sua pergunta clicando na janela chat ou bate-papo localizado na parte inferior central do seu vídeo. E a segunda será anunciada pelo moderador. Você irá clicar na janela participantes e em seguida na opção levantar a mão. O tempo da pergunta será de 1 minuto e, se ultrapassado, o moderador corta o microfone. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como vai funcionar isso aí, em poucas palavras, em poucas linhas. Vou compartilhar uma tela aqui. Pronto. Nós temos 2 opções de levantar a mão para pedir a palavra. Para quem estiver utilizando o celular e para quem estiver ligado num computador, num desktop. Veja, é muito simples, rapidamente eu vou explicar. No celular, você vai ter essa tela e para aparecer um menu na barra inferior, você dá um toque na tela e o menu vai aparecer um menu embaixo. Toda vez que você der um toquezinho na tela, vai aparecer esse menu. Veja na seta azul esses 3 pontinhos que estão dentro do círculo amarelo. É ali que está a opção levantar a mão. Então, toda vez que alguém quiser falar, a hora que a gente abrir para a palavra, clica em levantar a mão e nós vamos visualizar aqui que você está pedindo a palavra e, se houver tempo, nós vamos disponibilizar. E no computador é da seguinte maneira. Lá embaixo, na sua tela inferior, tem no botão, na seta azul ali, ó, participantes. Você clica em participantes, aqui um pouquinho maior para você ver onde é o lugar, e vai aparecer a opção onde está essa seta azul, Raise Hand, que significa levantar a mão. Aí você clica ali e vai aparecer uma mãozinha na lateral do seu nome. Veja lá, ampliado aqui, ó. Uma mãozinha azul significa que você quer a palavra. Eu vou desligar o microfone e dar a palavra para você. E finalizando, se você desistir de fazer a pergunta ou já fez a pergunta, você clica em Low Hand, em baixar a mão. E era só isso aí. Vamos dar a sequência agora aqui. Bom, nesse momento eu vou liberar o microfone e passar a palavra para o governador do Distrito 4490, Júlio Lócio. Júlio, você consegue liberar seu microfone aí? Júlio, não estamos te ouvindo, Júlio. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora sim. Pronto, pode começar. Agora pode começar. Pode. Amigos e amigas, minha saudação a você
Carlos, que é o nosso técnico, entre outras coisas, e a sua esposa Roberta, a governadora. Nós estamos aqui em Fortaleza. Unificado do nosso distrito 4.490. Com certeza o Hipólito já está também na linha, correto? Tá. O Hipólito está ok? Muito bem. Eu vou, como nós tínhamos combinado, eu vou fazer a pergunta ao Mário e, em sequência, eu faço a pergunta para o Hipólito. Mário, muito obrigado por ter prestigiado o Ceará, prestigiado a governadora Maria e ter vindo prestigiar o seminário e dar dicas fantásticas que você deu hoje aqui. E a nossa pergunta objetiva para você, e você tem no mínimo 5 minutos para falar, seria o que o Rotary Internacional e o Board diretivo do Rotary Internacional espera dos dirigentes do Rotary do Brasil e espera de cada um do rotariano de per si, para que o Rotary atinja os objetivos desse ano rotário. Com a palavra você, Mário. Boa tarde, pessoal. Eu aqui estou na minha 15ª visita aos 45 distritos que estão nas minhas duas zonas, a Zona 23 e a Zona 24. Eu coloquei como meta visitar todos os 45 distritos presencialmente, para que nós pudéssemos transmitir uma mensagem de fazer o Rotary crescer. Essa é a mensagem que o presidente Mark imprimiu à sua gestão. Nós temos que reverter o quadro de queda do quadro associativo do Rotary na América do Sul. No pico, em 2011 e 2012, nós tivemos 58 mil rotarianos no Brasil. Quando assumimos agora, 1º de julho, esse número estava em 51.967. 52 mil, para arredondar. Ou seja, perdemos 6 mil rotarianos em 8 anos aqui no Brasil. Na América do Sul, de fala espanhola, o quadro também não é muito diferente. Nós temos 24 mil e agora assumimos com 20.500. A nossa grande meta, a nossa grande tarefa, o grande desafio é reverter essa tendência de queda e colocar o Brasil na agenda positiva, na agenda de crescimento do quadro associativo do Rotary. De certa forma, essa gestão, não por mérito meu, mas sim da minha equipe de coordenadores e de governadores, nós conseguimos crescer entre 1º de julho de 19 e 9 de novembro, que foi semana passada, 1.700 novos companheiros líquidos no Brasil e 536 companheiros líquidos na América do Sul de fala hispânica, que compreende os 7 países das nossas duas zonas. Então, acho que a mensagem é reproduzir aqui o logo, o lema, a esperança do presidente Mark de fazer o Rotary crescer. Mário, me desculpa, só a complementação dessa pergunta. Hoje, no seminário, o Mário deu uma dica fantástica. E eu vou aproveitar essa dica e fazer uma pergunta bem rápida de resposta. Fazer os clubes pequenos crescerem ou fundar novos clubes, Mário? Olha, a nossa experiência passada mostra que você querer aumentar um clube com menos de 20 requer um esforço, uma energia brutal. E você se depara com um muro chamado cultura do clube. Há clubes simplesmente que enrolam o governador até 1/10 hora, dizendo que vão crescer e não o fazem. E não há punição para isso. O Rotary não pune, não existe a polícia rotária. Então, eu tenho enfatizado aos meus governadores que, ao invés de perder tempo em tentar transformar a cultura de clube estático, clube pequeno, que eles investam na formação de novos clubes, na descoberta de novos líderes, líderes mais diversos, mais jovens, com mais mulheres, com mais negros, com mais amarelos, enfim, que eles diversifiquem a nossa população. Eu, particularmente, considero essa iniciativa de tentar fazer o clube crescer debaixo de 20, a gente envida muito esforço, muita energia e o resultado é pequeno. Eu não tenho visto muito resultado nesses 4 meses. Por isso, eu tenho pedido aos meus governadores que foquem a sua energia em uma mensagem positiva, fundando o clube novo.
no fundo, a gente vai estar gerando novas culturas mais diversas, com modelos mais flexíveis, como, por exemplo, o Clube Satélite, que é uma descoberta recente aí do Rotary no Brasil. Foi muito bem iniciada, um sucesso pelo Zago do 4440, e nós estamos tentando reproduzir esse modelo em escala nacional. Mário, muito obrigado. Você ainda tem 2 perguntas a responder, mas eu vou aproveitar e, para terminar minha primeira parte, que depois passa para Roberto, eu vou aproveitar aqui e saudar o meu amigo Hipólito, que está inteiro no vídeo, e fazer a pergunta a você, Hipólito, que é uma pergunta semelhante à pergunta que eu fiz ao Mário. O que é que o board da Fundação Rotária e a Fundação Rotária espera dos dirigentes do rotarismo no Brasil e de cada rotariano em particular? O que é que vocês esperam de nós? Primeiramente, meu boa tarde a todos. Meu agradecimento à Roberta, ao Carlos e ao Lócio por organizar esse encontro. Em relação à sua pergunta, Júlio, eu gostaria de dizer que a primeira coisa que a Fundação é de vir o Rotary crescer. É de que sem desenvolvimento do quadro social, não haverá desenvolvimento da Fundação Rotária. Nós temos que mudar o status quo, no esforço centrado que o Mário César vem fazendo por todo o Brasil. Já que eu defini que depende primeiramente do quadro associativo, permita-me dizer o seguinte: o Rotary pretende estender o prazo do diretor de 2 para 3 anos. Já existe uma proposta nesse sentido sendo estudada. Com relação aos governadores, hoje você já sabe os 3 governadores: o exercício, o eleito e o indicado. Então, se você já sabe o nome dos 3 governadores, tudo indica que se pede que haja continuidade, que o trabalho do governador seja seguido por outro e por outro. Se você, na sua empresa, fizer aquele negócio de meu ano de governadoria, eu não posso falar meu ano de empresa. Se eu pensar na minha empresa somente para um ano, eu sei que ela vai desaparecer. Então, eu tenho que pensar na minha empresa a longo prazo, tenho que pensar em Rotary a longo prazo. E Rotary já enseja, porque você tem governador, governador eleito e governador indicado. O que acontece em muitos distritos é que não há conexão, não se conectam o governador com o daqui a 2 anos, por exemplo. O daqui a 2 anos está esperando alguém terminar para ele entrar. Então, o Rotary vai crescer, sim, quando existir o princípio da continuidade. Como diretores, nós sabemos que chega um determinado instante que nós não temos diretor eleito e fica um diretor de fala hispânica coordenando as atividades do Brasil. Esse é o momento da descontinuidade. Até por causa disso, nós precisamos de crescer o quadro associativo. Bom, eu posso voltar agora a entrar na Fundação Rotária, mas eu não sei se já falei demais, então... Hipólito, você vai receber pergunta da Roberta e do Carlos. Agora, eu queria que a governadora do meu distrito, 4490, a Maria Vital, fizesse uma saudação, porque ela recebeu hoje, o Mário recebeu o Dória e recebeu também o Chico Schilap, que fez um belíssimo seminário aqui. Eu queria que ela saudasse os rotarianos do Brasil e alguns da América do Sul que estão nos assistindo. Pode falar, Maria. Olá, boa tarde a todos os companheiros rotarianos do Brasil que estão ouvindo esse programa, que já é um programa de sucesso. Eu queria cumprimentar inicialmente ao Hipólito, dizer do meu carinho, da minha admiração pelo trabalho que você e a Marilene fazem aí mundo afora pelo Rotary. E dizer que eu estou muito honrada hoje com a presença desse nosso diretor querido e da Denise aqui em Fortaleza. Vieram também o Hugo Dória e o Chico Schilaptis, porque hoje foi um seminário unificado, onde nós tratamos de Fundação Rotária, desenvolvimento de quadro associativo e imagem pública. E foi muito agradável, nós aprendemos muito com esses 3 grandes palestrantes que rodam o Brasil inteiro, o mar e o mundo inteiro, que dedicaram o seu tempo para vir aqui no distrito.
foi muito enriquecedor. Eu estou muito grata e muito feliz com o resultado positivo. Um grande abraço a todos e um bom resto de final de semana. Muito obrigado, Maria. Agora, a Roberta. Roberta, você faz a pergunta, por favor, ao nosso diretor. Bom, Roberto, então a palavra é sua. Antes de você falar, nesse momento nós estamos com 36 participantes. Então, nós temos aqui o Edson Caetano, Eliana Machado, Giovanni, Guilherme, Nelson Carrosino, o nosso diretor de rota, ex-diretor de rota internacional, Bertone, Gustavo, Luísa Santos, Marangoni e outros tantos amigos aqui presentes nesta reunião. E abaixa aí. Ok, Roberto. Pode falar, Roberto. Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui falando sobre e que tarde prazerosa essa contar com dois grandes entrevistados, né? Nós podemos dizer que são dois rotarianos que nos conectam com o mundo. Mário, a minha pergunta para você é: qual o maior desafio de um diretor de Rotary Internacional? Ou o maior desafio que você está encontrando no seu ano aí já iniciado em julho como diretor do Rotary Internacional? O maior desafio, Roberto, é fazer o crescimento do quadro associativo, porque isso implica uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade. O Rotary tradicional, ele continuará sendo o modelo de clube tradicional que nos levou até agora. E o Rotary não quer abandonar esse modelo. Esse modelo é um modelo de sucesso. Só que para aumentar o nosso quadro associativo, que está estagnado em 1,2 milhão faz 25 anos, o Rotary propôs novos modelos, novos formatos de clube, para serem mais atraentes àqueles que não podem comparecer a uma reunião semanal e que ainda assim comungam das nossas ideias, dos nossos valores, né? Nós temos 5 valores no Rotary dos quais nós não podemos abrir mão: a diversidade, a integridade, o companheirismo, o serviço e a liderança. Isso é intocável, isso é imutável. O formato de reunião é totalmente flexível e negociável. Então, o Rotary percebeu que ele vai ter que adotar novas fórmulas, novos caminhos, né? Para agregar gente mais jovem, gente mais engajada, mais participativa. Nós nunca abandonaremos o modelo do clube tradicional. Mas nós temos que convencer o clube tradicional que permaneçam com o seu quadro e que, se possível, o expandam, mas que nós vamos ter que desenvolver modelos alternativos. E esse tem sido um obstáculo: convencer os clubes de que o modelo de clube satélite é um modelo viável, é um modelo rotário, ele tem conteúdo, ele tem participação, ele engaja as pessoas e ele presta serviço à comunidade. Esse tem sido o maior desafio: enfrentar o desafio de uma nova cultura. Perfeito, Mário, excelente. Acho que está muito bem respondido e nós rotarianos, temos que ajudar nosso diretor para que seja alcançado. Agora, minha pergunta para o prezado Hipólito, muito obrigada pela sua presença nessa tarde. É a honra que nos dá como entrevistado. Eu vou pela mesma linha do desafio. Você, como curador da Fundação Rotária, qual o maior desafio de um curador da Fundação Rotária? Seu maior desafio, Hipólito? O maior desafio nunca foi levantar dinheiro. Existe dinheiro sobrando no mundo inteiro. Existe gente generosa no mundo inteiro. O maior desafio é exatamente o take action. É a gente acabar com o DDF. Em todos os lugares, o FITUC está assombrosamente alto. Entendi. Assombrosamente alto significa que essa, na minha visão, essa é uma grande oportunidade. Se você tem muito dinheiro, é uma grande oportunidade para provocar impacto. E o grande desafio é exatamente fazer com que cada distrito tenha o seu cadre, cada distrito utilize suas conexões, especialmente os governadores eleitos. Cada um deve sair com um projeto debaixo do braço para a Assembleia Internacional e
e, em seguida, vira serviço. Naturalmente, tudo depende da água. Você só vai beber água se você produzir ou conservar água. E a água, para nós, é, sem dúvida, o levantamento de fundos. O levantamento de fundos existe duas portas. Uma extraordinária, que se chama BTRF. E os empresários sempre estão à disposição, desde que contactados, porque todos eles têm consciência da importância que é outra. E outra é o próprio clube. Eu acho que nos clubes, se criar um modelo de consórcios, cria a continuidade. Porque eu acredito em sucesso sempre onde há continuidade. O consórcio, você pode fazer um consórcio por 2 anos, por 3 anos, não importa quanto dinheiro vai pingar. O que importa é a continuidade. E a continuidade estabelece o seguinte: gente que nunca contribuiu, ao começar a contribuir com uma porção menor, já que é um consórcio e é contínuo, ele vai aprender a doar. Eu aprender a doar, feita a primeira doação, a segunda, a terceira, a quarta é mais fácil. Então, eu volto ao status quo. Precisamos, primeiramente, crescer, depois, crescer em serviços. E dinheiro nós temos. Muito obrigada pela sua resposta. Realmente, quanto mais crescemos, mais braços para servir, né? Não tem como falar de crescimento, de doações, de um Rotary firme e atuante, com um quadro associativo que deixe a desejar, né? Nós precisamos de mais mãos para o serviço. Agradeço muito a sua participação. Temos agora mais as perguntas agora do Carlos. Bom, eu vou começar minha primeira questão com o diretor de Rotary Internacional, o Mário César. Mário, a gente tem visto que você tem procurado visitar todos os clubes, todos os distritos, né, nesse seu ano. E tem focado, como você já disse, muito no desenvolvimento do quadro associativo, em suas palavras. Para atrair os jovens para os clubes, faça uma sugestão para a gente aí, de como atrair os jovens para os nossos clubes. Carlos, eu acho que tem várias formas. Primeiro, no clube tradicional, nós temos que fazer do crescimento do quadro associativo um desafio permanente. Não dá para esperar um clube ter um hiato de 20 anos e depois tentar atrair jovem. Nós temos que fazer do desafio do DQA o desafio rotineiro, do dia a dia, em que entra sócio todo dia. O meu clube, por exemplo, é um exemplo vivo disso. Nós temos sócios de 90 anos e temos sócios de 30 anos e todas as faixas nesse intervalo. É um processo continuado, onde não há ruptura. Se você deixar criar um hiato, o jovem de 30 anos, 35, não vai entrar num clube composto só de gente com 60. Então, mas ele entra num clube onde tem faixas etárias em formato de escada. Então, primeiro, a forma de atrair o jovem é propiciar um processo de crescimento do quadro associativo mês a mês. Não esperar 10 anos para, de repente, atentar para o jovem como população potencial para entrar no ramo. Segundo, nós temos que enfocar alguns temas que são temas que atraem os jovens. Por exemplo, a Fundação Rotária, ela, no meu entendimento, já deveria ter inserido o meio ambiente como uma área de foco. Por quê? Porque o meio ambiente é um tema que atrai jovens. E quando eles olham a nossa pauta de enfoque, né, as nossas áreas de enfoque, eles se ressentem da falta de um programa, de um enfoque que lhes seja familiar, que é a questão do meio ambiente. Aliás, o Brasil, através do Paulo Costa, 30 anos atrás, foi pioneiro no tema. Nós fomos vanguardistas através da presidência do último presidente brasileiro do Rotary, e nós perdemos esse bonde. Eu falei isso na reunião do board, lá, conjunta com os curadores, agora em outubro. O Paulo era um visionário ou nós somos uns retardados mentais, porque 30 anos depois nós ainda estamos tentando implementar meio ambiente como área de foco no Rotary, que é uma área que interessa basicamente aos jovens. Terceiro, então nós temos o clube com uma preocupação do jovem permanente, e não ocasional, a cada 10 ou 15 anos que se levanta a questão. Segundo, é ter uma pauta, uma agenda que interessa aos jovens. E terceiro, novos formatos de clube mais atraentes, mais flexíveis,
mais temáticos, por exemplo. Os jovens são atraídos por temas e por desafios. E o Clube Satélite apresenta essa oportunidade. Ele pode ser construído em torno de um tema que seja do interesse de uma população jovem, com uma finalidade, com um objetivo específico, atendendo a uma necessidade da comunidade. Eles são muito motivados por temas. Então, eu citei essas 3 formas, por exemplo, são formas de atração dos jovens que têm funcionado no mundo e tenho certeza que, em casos isolados, estão funcionando no Brasil. O que nós precisamos é popularizar, disseminar essas formas. Muito obrigado, Mário. Eu também concordo com isso. Eu acho que essa questão de iniciar um clube, o clube já tem que iniciar com uma motivação, já iniciar com um propósito. Carlos, Oi. Carlos, me permite, eu vou liberar o Mário, porque o Mário está sem almoçar até agora, está de castigo aqui. E então o almoço eu vim direto do seminário para esse debate. Então é uma maldade. Eu vou continuar aqui e vou liberar o Mário. Mário, muito obrigado pela sua gentileza. Eu agradeço a todos. Os seus ensinamentos, como do Hipócrates, vão ser muito importantes para o rotarismo do Nordeste. Muito obrigado, Mário. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu agradeço a participação e vou dizer aqui que nessa minha jornada pelo Brasil, eu tenho descoberto grandes amigos, grandes rotarianos, grandes realizações e tem sido uma experiência onde eu mais ganhei do que dei. Como tudo em Rotary, a gente, ao dar, você recebe muito mais em retorno. Tem sido uma experiência extremamente gratificante verificar no chão de fábrica, como eu falo, porque o Rotary acontece no clube e no chão de fábrica, não acontece no board. Ele acontece aqui, né? Acontece em Minas, acontece em São Paulo, acontece em Santana do Livramento, onde eu tive semana passada. É aí que o clube acontece ou não. Então, eu faço questão de estar presente junto a esses guerreiros aí que fazem o Rotary crescer e conectam o Rotary com o resto do mundo. Um abraço a todos. Obrigado, Mário. Obrigado. Pode comer. Agora você tem direito para depois de dizer que o Ceará está lhe matando de fome. Ô, Carlos, você continua no comando, por favor. Bom, então, agora a minha pergunta é para o curador Hipólito. Já que nós estamos nesse assunto do DQA, do desenvolvimento do quadro associativo, você como curador, como você vê essa questão? O que você, quais são as suas preocupações com o DQA? Bom, nós temos um presidente de Rotary Internacional, um QI muito alto, e primeira vez ele disse com todas as letras que a prioridade número 1 é o crescimento, é o associado. No passado, nós andamos dizendo que a prioridade número 1 era a polio. A polio é o programa prioritário, é o compromisso prioritário, mas como organização, a prioridade número 1 é o desenvolvimento do quadro associativo. E quando a gente fala de desenvolvimento do quadro associativo, e você mencionou agora há pouco jovens, esse é um assunto que às vezes cria um choque, porque quando o Rotary começa a pedir jovens, e, de uma certa forma, ele coloca de lado os velhos. Quando os velhos, num país como o nosso, têm tempo e têm dinheiro. Eu chamo de velho porque, com 55, 60 anos, já tem muita gente aposentada, e enquanto que gente com 30 anos ainda está fazendo pós-graduação e não tem a menor condição de pertencer ao Rotary. Agora, dentro do enfoque de jovens, a Fundação Rotária vê o jovem da seguinte forma. Como o Conselho de Legislação desse ano aprovou que os rotaractos sejam associados da organização, imediatamente a Fundação Rotária já visualizou uma maneira de integrá-los. E a maneira de integrar, juntamente com o board de diretores, porque não existe diferença entre diretor da Fundação Rotária e diretor do Rotary Internacional. São todos diretores e não existe nenhuma contraposição. Tudo que o Mário César faz, eu acho que está no caminho certo, especialmente pelo fato de ser ele Mário. Não é pelo fato de ele ser diretor. Ele está indo de uma maneira espetacular. Agora, tanto o board quanto os curadores, visualizando os rotaractos, já fizeram um planejamento para, até 2022, crescer 20%, e até 2029, crescer 100%, chegando a 1 milhão de rotaractianos. Olha, de novo, o mesmo enfoque de crescer, especificamente agora no lado do Rotaract,
O Rotary admite, e a Fundação Rotária admite, que ao crescer, ao dar condições aos rotaractianos, nós estamos verdadeiramente cultivando futuros rotarianos, verdadeiramente. Porque hoje, você sabe, chega na idade de universidade, desaparecem. Então, são aves de arribação que desaparecem durante um determinado período e que, às vezes, submerge e não volta mais lá na frente sendo profissionais. E o Rotary acha, e o Rotary acha, a Fundação Rotária também, que, e já foi solicitado ao secretário-geral, que estude o seguinte, que os rotaractianos possam fazer projetos independente ou em conjunto com os clubes. E que os rotaractianos sejam reconhecidos também como doadores e que possam ser patrocinadores de projetos. Então, esse passo dado agora é muito importante para a gente enxergar que a criança de hoje é o homem de amanhã. O rotaract de hoje vai ser o rotariano de amanhã. Este é um dos enfoques muito interessantes. Perfeito, Hipólito. Muito obrigado pelas suas informações. E nós temos agora aqui mais 3 minutos da nossa sessão aqui, da nossa reunião. Eu vou abrir, tem 2 pessoas que levantaram a mão aqui. São 2 pessoas... O Júlio, você precisa desativar o seu microfone aí. Eu queria saber se você me daria uma oportunidade para que eu fizesse uma pergunta a uma pessoa que está participando, que nos é muito cara e Claro. que vai estar escalada por nós. Claro. Você permitiria? Sim, claro. Quem é a pessoa? Para eu liberar o microfone. O Pretônio. Ele mesmo que queria falar, que levantou a mão aqui. Pronto. Então, o problema é o seguinte, o Pretônio ele vai responder uma pergunta minha, porque ele deu uma colher de chá muito grande, ele como ex-curador, ele como ex-diretor, ele, além de se cadastrar, ele fez uma pergunta que eu vou fazer para ele. Ele diz o seguinte: como se faz o planejamento de arrecadação? Essa foi a pergunta que o Pretônio fez. Na minha avaliação, nós podemos usar de alguma coisa, Pretônio, que você, inclusive, já está escalado, e no dia 30 desse mês você irá falar sobre uma das oportunidades que nós temos de arrecadação que está dormindo, que chama-se ABTRF, alguma coisa importante para a Rota, que foi sua criação. Você foi se não o criador, mas o maior de todos os incentivadores e coordenadores. Essa é uma maneira. A outra maneira é que eu digo, se cada rotariano der um pouquinho, o que é que acontece? Nós vamos ter também arrecadação. Vou só dar um exemplo, que eu dou nos meus treinamentos. Por exemplo, um distrito com 1000 rotarianos, que não é possível, mas só há de argumentar. Se cada rotariano desse R$5 por mês, ao fim do ano, esse distrito teria doado $15 mil, ou seja, maior do que a média anual de muitos distritos brasileiros. Então, eu tenho uma palestra só sobre isso e você irá falar, irá nos ensinar, irá contar a história da BTRF na nossa reunião, na nossa palestra do dia 30 desse mês de novembro. Vai ser a sua palestra sobre o passado, o presente e o futuro da BTRF. Já está feito o convite no ar, você vai falar sobre isso e depois vai ser bombardeado de perguntas do Brasil e do exterior. O meu abraço, a palavra é sua para os seus comentários, amigo Pretônio, meu guru. Meus amigos todos, é um prazer imenso estar vendo esses artistas de Hollywood falando pela televisão aqui. Então, eu acredito que o desempenho que vocês estão tendo continue e incentivem as pessoas todas desse Brasil e, por que não, da América Latina, com a responsabilidade que o Mário tem também. E o que eu tive uma certa época. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido o fundador, junto com 2 pessoas jurídicas, o Rotary Internacional, Fundação Rotária, da BTRF. Ela pode e tem um poder enorme de crescer
em termos de arrecadação e crescer em termos de influência. Então, no dia 30, nós podemos falar bastante sobre isso. Eu quero pegar um gancho a respeito do desenvolvimento do quadro associativo. Eu não vejo absolutamente nenhum problema de trazer sócios para o Rotary. Absolutamente nenhum. Eu vejo problema na manutenção desse pessoal nos clubes. Nós perdemos um Rotary cada 10 anos. Mais de 1.200 pessoas cada 10 anos. Então, sempre estamos crescendo um pouco. Então, o problema não é trazer, o problema é manter. E nós sabemos muito bem que há alguns problemas intestinais em todos os clubes. Primeiro, a falta de participação do indivíduo que entra no nosso clube. Olha, você tem um excelente empresário, profissional liberal, e ele não é chamado a participar, ele vai embora. E muitas vezes também não é integrado no clube. Ora, uma pessoa com prestígio que não se integra, ou não o deixa e não deixa ser integrado, ele vai embora. Então, o problema todo não está na admissão, está na manutenção do sócio dos clubes. Isso é um problema intestinal dos clubes. E, finalmente, isso que está sendo, de certa forma, agilizado, que é a imagem de Rotary, a imagem pública de Rotary, que é um conceito muito bem colocado. Entretanto, meus amigos, a imagem que eu tenho do Rotary é a face do rotariano, principalmente nas cidades menores. Se o indivíduo não sentir valorizado, com vontade de ser rotariano, ele simplesmente não entra e não quer entrar, e quando entra, cai fora. Então, é a face do rotariano, é a nossa face que é a verdadeira imagem do Rotary. Esses são 3 pontos que eu gostaria de colocar de modo bem claro para todos vocês que estão ouvindo. Finalmente, é o seguinte, esta colocação que vocês estão fazendo, essa experiência que está sendo feita por vocês 3 é sensacional aqui no Brasil. Isso vai surtir um efeito maravilhoso e eu acredito que já está surtindo efeito de comunicação, de atualização e de esclarecimento, principalmente de alguns pontos que a gente desconhece e de alguns pontos que não são completados. Então, por exemplo, na próxima, dia 30, vamos entrar em detalhes da BTRF, que alguns pontos não estão sendo esclarecidos adequadamente e saem um pouco de confusão. Então, essas coisas todas vão nos ajudar a participar desse debate e de colocar algumas questões ao ex-curador Mário, ao curador atual, e o ex-presidente da BTF, que é o Hipólito, e colocar algumas coisas fundamentais no sentido de aumentar a arrecadação nesse país. Acho que, por enquanto, é só nos 2 minutos que falaram que eu teria que responder. Muito obrigado, Pretoni. Deixa eu ficar quietinho aqui. O mineiro está louco para falar do outro lado, mas depois nós conversamos. Hipólito, meu amigo, muito obrigado. Agora eu passo a palavra, já que você me deu, eu volto a palavra para o nosso coordenador técnico, que é o Carlos Bácaro, esposo da minha amiga querida, ex-governadora Roberta. Esse é um casal maravilhoso que tem que ser prestigiado, para valer junto com você. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos aqui mais uma pessoa que levantou a mão, está com a mãozinha azul ali levantada, é a rotariana Malu Preciso, do Rota de liberando o microfone para Malu. Tá, muito obrigada. Boa tarde. Vou essa transmissão. Eu tenho aqui uma questão que, aproveitando este canal, eu gostaria de debater. Eu sou do Rotary Clube de Campinas Carlos Gomes, e aqui do Distrito 4.590. Nós tínhamos por hábito fazer a seleção e indicação dos governadores do distrito. De um tempo para cá, foi formada uma comissão de ex-governadores, que eu não estou muito
a par de como isso foi desenvolvido, mas de uns anos para cá, esses ex-governadores é que pré-avaliam e selecionam o governador indicado a ser eleito, e é comum ter um único candidato só. Então, a minha questão é assim, qual é a opinião de vocês a respeito desta questão e como que nós poderíamos solucionar esse problema? Bom, quem gostaria de responder? O negócio é complicado. E sensível. Desculpa. Carlos, microfone para mim, por favor. Tá liberado, pode falar. Olha, Carlos, primeiro, é Malu o nome da companheira? É. Malu, olha, eu acho que esse nosso canal, isso, para mim, se parece muito com política interna dos distritos. Porque, veja, cada distrito tem sua política de governo. Pode botar aqui. Tem sua política de governança. O meu distrito, por exemplo, ele tem uma comissão essa que sugere o governador. Mas o que acontece? Quem homologa a decisão dessa comissão é o que está formalizado em lei, que é o conselho formado pelos representantes de clube. Eu acho que essa discussão, esse nosso canal foi criado mais para discussão, vamos dizer, acadêmica do ponto de vista rotário. São formações rotárias sobre projetos, sobre desenvolvimento do quadro social, sobre imagem pública, para a gente mostrar estratégias de como vencer os inúmeros problemas que nós temos. Quer dizer, nós não gostaríamos que esse canal aqui fosse para a gente debater alguma coisa que é para ser resolvido ao nível dos seus respectivos distritos e, por outro lado, como é para ser resolvido ao nível dos seus distritos, ele não caberia bem aqui porque polariza. Porque na hora que a gente falar que é assim ou assado, nós vamos polarizar e esse nosso objetivo não é um objetivo político, que aí nós entraríamos na política de seleção de governadores dos distritos. Não, eu acho que não. Eu acho que o nosso negócio é formação e informação rotária. Nós queremos dispor todo o cabedal de conhecimento de um Hipólito, de um Mário, de um Pretone, Alfalária, etc. Eles vão disponibilizar o material dele de formação e informação rotária para que o mundo rotário possa usar. Agora, esses problemas internos, eu sugeriria que nós não discutíssemos aqui. É uma sugestão minha e, por favor, eu peço que eu, a Roberta e a gente passe para outro ponto e esse assunto, eu, a Roberta e o Carlos, discutamos e tenhamos uma posição final para a gente comentar o grupo. Essa é a posição minha. Eu não gostaria de ver aqui a gente querendo orientar politicamente ninguém, ok? Essa é a minha visão, mas o Carlos e a Roberta têm a visão deles. Ok, Carlos? Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Nós já estamos chegando ao fim, nós temos mais alguns pouquinhos minutos aqui para terminar a reunião. Se ninguém mais tiver nada a comentar, nós já vamos encerrar essa nossa... Eu gostaria de uma orientação, por gentileza. Vocês vão entrar em contato comigo para nós nos prepararmos para o dia 30 ou não? Sim, vamos. Sim, claro. Então tá bom. Hipólito, deseja umas palavras? Eu gostaria de agradecer a Malu por ter trazido um problema de liderança. O problema de liderança realmente define o futuro do governo. Mas eu só quero informar que um dos melhores modelos que eu vejo é aquele de alguns distritos que cada ano fazem um edital de chamamento para candidato. O edital vai para todos os clubes. E depois os clubes se apresentam de acordo com as normas desse edital, e aí sim, uma comissão de governadores analisa.
E nós temos tido casos que aparece sempre mais de um. E o governador, na visita oficial dele, normalmente ele promove uma eleição, porque é a tal de continuidade. Agora, quando o distrito fecha, a comissão fecha e não tem edital, não tem nada, complica. Mas deixa eu entrar na Fundação Rotária. A Fundação Rotária tem, neste ano, uma meta de $1.500 por clube. É muito importante, porque tem alguns clubes aí que não têm oportunidade de contribuir para a Fundação Rotária. E, além desses $1.500 por clube, a Fundação Rotária pretende mais 20% do FIDUC. Uma das maneiras, sem dúvida nenhuma, de dar um encaminhamento a FIDUCs que andam parados pelo mundo afora, não só no Brasil. A Fundação Rotária ainda tem uma meta, que até o ano de 2025 vai chegar no fundo permanente a valor de 2 bilhões e 25. É como se dobrasse em um ano. Com isso, eu faço uma afirmação de que a Fundação Rotária está cada vez com mais prestígio, e o mundo, rotarianos ou não, tem procurado a Fundação Rotária para fazer doações. Está me ouvindo? Sim, sim. Bom, agora, para finalizar, eu quero finalizar dizendo que a BTRF é uma das coisas mais bem pensadas que existe no Brasil. E que na BTRF nós já temos 3.700 doadores. Então, se você vê que nós estamos arrecadando menos de $1 milhão por ano, quando nós temos um cadastro de pessoas de 3.700 pessoas, eu quero fechar dizendo que o importante da BTRF é que a gente crie o conceito que a BTRF só é boa, só será melhor se cada rotariano fizer a continuidade, todos os anos renovar sua contribuição para a BTRF. Já pensou se esse cadastro de 3.700 comparecer a cada ano? Será, sem dúvida nenhuma, similar a tudo que se arrecada no Brasil. O Brasil arrecada de pessoa física e jurídica em torno de 4 milhões. Então, veja aonde já caminhou a BTRF. Ela sozinha já tem um cadastro de 3.700 pessoas. E a gente tem que tirar o chapéu, porque existe essa generosidade sem nenhuma isenção fiscal. Na Índia, o negócio é desesperadamente mais alto que o Brasil, as contribuições para a Fundação Rotária Associada. Mas lá existem incentivos. Então, eu quero dizer que os brasileiros, os rotarianos, a cada dia demonstram mais amor à instituição, mais compromisso, e eu espero que, da mesma forma, eu, da minha parte, possa honrar meus sucessores, meus antecessores, que fizeram muito para trazer o país até esse ponto, e, mais uma vez, que eu possa honrar a cada um dos rotarianos, exercendo com compromisso a minha função ou o meu desafio como curador da Fundação Rotária. Finalmente, cumprimento a vocês três, porque acho que foi aberto um canal para DQA. Porque, na medida que você usa as redes sociais, você pode conscientizar para o bem, para o mal ou para o inútil. E esse canal aberto agora é um canal muito objetivo que vai permitir a conscientização para fazer o bem no mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos muito a sua participação. Mais um companheiro, acho que ainda temos mais um minutinho aqui. Sodré, do Rotary Macapá, gostaria de fazer alguma colocação. Companheiro Sodré, vou liberar o seu microfone e você pode começar a falar. Pronto, Sodré. Boa tarde a todos. Oba, estão me ouvindo aí, né? Pode falar, estamos ouvindo. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou o Sodré aqui do Distrito 4.620, o gigante da Amazônia aqui. E queria fazer dois comentários aqui. Um a respeito da nossa prioridade hoje de Rotary Internacional, que é o quadro associativo, né?
Hoje, no nosso clube, o Rotary Clube de Macapá Sul, nós tivemos uma mesclagem de associados entre associados presenciais e associados passaportes. Então, hoje nós temos associado que mora, por exemplo, em Brasília, um associado que mora, por exemplo, em Portugal, um associado que mora no Rio Grande do Sul. Esses associados são a ponte do nosso clube para os clubes daquela cidade, né? De forma que a gente possa, de alguma forma, fazer essa integração entre esses clubes e proporcionar projetos, né, que venham aqui para a Amazônia. Então, essa seria uma sugestão já viável, já aprovada pelo RI, esse tipo de associado, que pode também proporcionar aí um aumento do quadro associativo, né? Nós já estamos exercendo esse tipo de associativismo aqui no nosso clube. Outra questão que eu queria ver era com o Hipólito, lá na Fundação Rotária. A gente tem o CADRE, né? O nosso CADRE vai se reunir agora em novembro, lá em Manaus, e nós carecemos muito com relação aos projetos, né? Então, se houvesse um banco de projetos aprovados pela Fundação Rotária que fosse disponibilizado para os clubes, para que esses clubes pudessem estudar esse projeto, que já foi, que já passou todas as fases, né? Seria muito importante para a gente, porque muitos dos projetos que as cidades executam podem servir para as outras cidades. Então, se houvesse essa possibilidade dessa disponibilização de uma maneira mais fácil, né? Ou até já traduzida, se for projetos de outras línguas, a gente agradeceria muito, é algo que a gente tem corrido atrás aqui, tem se esforçado bastante para a gente poder escrever e submeter projetos para a Fundação Rotária. Então, era essa a minha contribuição, agradeço a todos, realmente o nível de aprendizado é muito grande, parabéns aí pela iniciativa e podem contar comigo nas outras reuniões. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Sodré. Passo a palavra para o Hipólito. Eu gostei dessa intervenção do Sodré, do 4720, não é isso? Porque Macapá... ele falou no programa de intercâmbio de jovens. Ele falou aí na possibilidade da Fundação Rotária, de uma maneira mais efetiva, contribuir para projetos já formatados. Eu quero dizer para ele o seguinte, que a Fundação Rotária hoje é muito mais fácil do que antes, porque você pode usar o rotaryideas.com, você pode usar o curador, você pode usar uma ferramenta que nós não temos usado. Um dos melhores representantes da imagem pública de Rotary se chama Programa de Intercâmbio de Jovens. Aliás, é uma imagem internacional. Qualquer país que você vá, aquilo que mais destaca numa conferência tem sido o programa de intercâmbio de jovens. É reflexo positivo para o distrito como para os jovens. E nós temos hoje cerca de 1.000 jovens indo e vindo a cada ano no Brasil. Dos 8.000, cerca de 1.000 entram e saem do Brasil, ou inbound e outbound. Então, são 1.000 projetos que você pode colocar na mão dos jovens. Que os jovens não estão sendo usados como pontes para a conexão. A outra ponte para a conexão é, sem dúvida nenhuma, a Assembleia Internacional. Eu tenho visto na Assembleia Internacional poucos governadores eleitos estão levando projetos já prontos para buscar um parceiro. E a Fundação Rotária tem muito dinheiro, então só depende da gente fazer um cadro atuante, utilizar as ferramentas e fazer a conexão com o mundo. A Fundação Rotária, sem dúvida nenhuma, tem mais o aspecto de ponte para cada um de nós, que permite que a gente se realize na plenitude, permite que a gente até encontre o sentido da vida. Porque, na medida em que você é importante para alguém, e o impacto hoje busca-se não só para a comunidade, mas também para nós mesmos. Aliás, é este o plano estratégico de Rotary. Eu fico muito contente porque o Brasil está tendo uma grande evolução de consciência e fico feliz de fazer parte desse time.
Muito obrigado, Hipólito. Agora eu passo a palavra para a governadora Roberta. Bem, boa tarde mais uma vez a todos. Eu quero comentar que nós estreamos outra novidade hoje. O nosso encontro foi colocado ao vivo no Facebook do Ligados no Rotary. E nós tivemos a possibilidade de atingir 15 mil pessoas. Então, isto é levar o nosso conhecimento do Rotary para mais pessoas. E quem ama mais é conhecer melhor, né? Então, conhecendo melhor nossa organização, nós vamos amá-la cada vez mais. Então, muita gratidão aos nossos entrevistados, nosso curador Hipólito Ferreira, nosso diretor Mário César Martins de Camargo, 2 rotarianos que nos inspiram, que nos conectam com o mundo, contando aí também com a participação do ex-diretor Pretone, que é uma inspiração constante, um grande incentivador. E Júlio e Carlos, nossa parceria é uma parceria que me dá muita satisfação nessa ferramenta, esse centro de estudo. Então, hoje fizemos um marco. Além das pessoas cadastradas, nós, no Facebook do Ligados no Rotary, estivemos para 15 mil pessoas. Valeu, gente! É um marco, é outro marco para nós aí. Roberto, é um marco. Agora, Carlos, eu queria dar uma complementação de resposta ao Sodré. Sim, e dar uma notícia também para o nosso curador Hipólito. Olha, nós estamos indo a convite do governador Chico e do Bulhosa, do ex-governador Bulhosa, que é o presidente da Comissão Rotária do 4720, nós estamos indo, agora na sexta-feira, nós estaremos durante o dia todo formando o pessoal do cadre do 4720. O 4720 vai ter agora um cadre, porque nós estaremos formando durante 9 horas aulas práticas, nós estaremos formando essa equipe do 4720. E era bom, Sodré, que você, que é lá de Macapá, viesse também, porque nós temos dado no seu distrito vários cursos de como fazer projeto. E iremos dar também no domingo que vem lá em Manaus. Agora, fique tranquilo que é uma política do governador Chico que se faça projeto no seu distrito. E nós vamos fazer porque também é uma política do ex-governador Bulhosa, que é o presidente da comissão da Fundação Rotária. Desculpa, eu sou metido, eu gosto de falar, e ex-governador fala muito, né, amiga Roberta? Então, olha, Carlinhos, meu amigo, meu queridão, você é o máximo, é o nosso mentor técnico da maior competência, porque tanto entende do computador como entende de rota, né, Roberto? Muito obrigado, meu querido. Eu vou me despedir de vocês. Um grande abraço para todos. Obrigado a todos vocês que compareceram. Obrigado, pessoal do Facebook. 15 mil pessoas. Epa! Meu amigo, é sucesso dessa mulher linda que está aparecendo na tela agora. Essa mulher é responsável por isso. Então, gente, muito obrigado. No próximo sábado estaremos entrevistando Carrozinho e tem uma outra pessoa que nós vamos discutir também durante essa semana para convidar, mas o principal convidado será o Carrozinho, que é o coordenador da Fundação Rotária. No outro sábado, 30, o último do mês, é o Pretone, só sobre a BTRF. Amigão, amados meus, muito obrigado. Roberto, Carlinhos, vocês são o máximo. Obrigado a vocês. Tamo junto. Ótimo final de sábado e um excelente domingo a todos. Obrigado. Tchau. Estamos encerrando, então, essa transmissão. Aproveitando, agradecendo aí os nomeados, inclusive o Carrozino, que é o nosso próximo participante, todo aqui conectado. Tivemos aqui a presença da maior parte de quase 39 participantes e contamos com todos vocês no próximo sábado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau.